Que cor de música você ouve? Não, não está errado. É isso mesmo. Nós hoje vamos descobrir o que é esse fenômeno que ela vai nos contar. Quem é ela, Moara? Porque esta maravilhosa, ela veio de BH, mineirinha, mas há 26 anos ela mora na Europa, especificamente em Genebra, na Suíça. E tá aqui na França, participando de um belo evento e com a gente nesse podcast para dar muito ensinamento. Ela que é musicista, mãe do Samuel, professora no Conservatório de Genebra, professora de piano, inclusive, mas nós vamos falar muito de empreendedorismo, porque agora ela é uma nova empreendedora. Estamos falando da Thalita Lins. Ei, seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Principalmente aqui na França, né? Mas eu tenho certeza que 26 anos de Suíça, várias vezes você veio aqui. Você sabe que sim, vi umas 3 vezes. Vim sim, recentemente, vim com o Samuelzinho. E nunca imaginei que eu ia voltar para fazer um podcast, para lançar o meu livro, para estar numa dimensão tão diferente. Tem tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo quando a gente tá vendo a tua história, conhecendo a tua história. Você sempre foi essa mulher múltipla? De ter muita coisa ao mesmo tempo? Eu acho que faz parte também do meu funcionamento, né? Porque eu, como vocês entenderam, eu tenho esse funcionamento diferente. Conta pra gente um pouquinho, para as pessoas entenderem melhor. Tá bom. Eu tenho um sistema neurológico diferente, significa que as cores, pra mim, têm um significado muito mais profundo, porque as melodias dentro do meu cérebro se conectam com o som. Aí você vai me dizer, como isso é possível? Eu vou passar uma informação pra você que tá em casa. Nos nossos ouvidos, tem um cabo que tá aqui, que divide em 2, que vai para 2 funções, mas na verdade ele vem de um cabo só, que é os olhos e os ouvidos. E assim, no meu livro que eu vim de lançar, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então a gente pode ter esse sistema de sinestesia de forma natural, que é a minha, que é rara, mas se você bate a cabeça muito forte, você fala, meu Deus, eu tô vendo um monte de zum, tudo meio estranho, colorido, é porque houve uma inversão dos cabos. Nossa, eu não tinha o mínimo de conhecimento sobre isso. E isso acontece muito quando você... Pode acontecer, e você às vezes vai muito rápido assim, você vê umas cores assim, porque o cabo inverteu, mas você também pode estimular quando você usa drogas, que existem drogas específicas que, claro que a gente não aconselha, que faz o quê? Inverte os cabos ou interliga de uma forma mais profunda. E quanto tempo faz que você descobriu esse diagnóstico? Ou isso foi diagnosticado na infância? Eu sempre fui. Na verdade, é uma pergunta interessante, porque eu não sei se eu nasci assim. Peraí, olha, eu penso que sim, mas toda a vida eu me conectei com isso, só que eu só descobri profundamente isso há uns 10 anos atrás. Nossa, bem recente. E assim, na verdade, Thalita, em que isso te beneficia até que ponto ou prejudica até que ponto? Se você me perguntasse isso há uns 20 anos atrás, eu ia dizer que isso é uma maldição na minha vida, porque por anos isso me atrapalhou demais, porque eu não me conhecia. E eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Era como se eu fosse um cego, por exemplo, que tem todo um equipamentos que ajudam. Mas quem vai me ajudar? Quem que conhece desse assunto? É um assunto tão raro que eu tô aqui para poder dizer que isso existe, não sou sozinha. Depois que eu comecei a trabalhar na internet, apareceram muitos. Mas a verdade mesmo que é algo muito, ainda muito difícil para a sociedade de compreender que existe. Para mim, as cores, elas têm um significado muito profundo. Textura. Olha, quando eu era pequena, minha mãe achava que eu tinha alucinações, porque eu podia, por exemplo, ficar fixada olhando para aquilo ali e de repente ter sensações sonoras. Nossa, é muito incrível. Em coisas assim, que não tinha som, você conseguia ouvir o som, é isso? Dentro da minha cabeça, eu tinha toda uma associação daquela cor com o som e do som com a cor. Para mim, é quase como se fosse uma coisa junta. Mas aí... Eu aprendi a lidar com isso. É isso que eu ia te falar, porque hoje você é uma musicista, uma pianista, né? Eu amo música, admiro muito, tenho uma tia que é pianista, admiro muito essa profissão, esse dom, né? Que é um dom também. Mas isso vem justamente a tua vontade pela música. Ela veio dessa Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu acredito que no céu, as árvores vão louvar.
Eu acredito que a natureza, eu acredito não, eu falo pra você que a natureza, ela tem uma melodia constante e o mais lindo, extremamente harmoniosa. Você pode reparar que as mesmas qualidades de árvore, quando elas estão no mesmo lugar, elas estão no mesmo som, emitindo vibracionalmente, estão na mesma energia. E eu sou apaixonada por árvore, meu filho sabe, porque para mim as árvores, elas louvam 24/24 diante dos nossos olhos. E eu agradeço a Deus por ter essa revelação, porque poucos são os que podem ver isso. É verdade. E são a mesma espécie. E todas as espécies estão sonando da mesma forma, mas quando tem várias árvores, uma perto da outra, elas estão todas conectadas em sons que se batem. Então eu tive que aprender a calcular isso para eu não ficar atordoada. Porque assim, eu preciso... toque pra ti? Não. Por exemplo, aqui eu tô concentrada em vocês. Mas se eu entro em estado meditativo, eu posso sentir a melodia. Nossa, que interessante. Que tá perto de mim, as árvores, até os animais. Você pode imaginar uma coisa dessa? E não só eu. Olha, Debussy, por exemplo, Scriabine, eles também são como eu, sinestetas, e eles têm estudos de reações psicossomáticas de situações nas quais eles vivenciaram isso. Melodias escritas com a sinestesia, como Clair de la Lune, que a gente conhece muito. Você que está aí, Clair de la Lune é uma inspiração totalmente sinestésica, com conexões. Sim, Thalita, você percebe os sons nas coisas, nas pessoas. Eu acredito que da natureza deve ser uma melodia muito bonita. Muito harmoniosa. Mas você também ouve que não seja tão bonito assim? Você tem essa sensibilidade? Sabe que só o que no meu interior não é bonito é o que vem do homem, infelizmente. Nossa. Por exemplo, o quadrado não fala comigo. Sim. Geralmente o que é muito melódico são sons que são redondos. O que eu vejo no meu espírito dos sons, sim. Existe inclusive de forma intuitiva pessoas que fizeram a decodagem de sons melódicos na física, que são completamente harmoniosos, mas nada que é quadrado. Não que não seja inspirado de Deus, não é isso. Mas é porque o que é realmente, o que vem da música, realmente é muito... É aquela coisa mais ondulada, aquela coisa mais suave, porque o quadrado é uma coisa mais rígida, mais grossa, e o ondulado não é mais suave. E eu percebo também que existe uma conectividade muito grande com a espiritualidade. Você acredita que veio da espiritualidade, você desenvolveu isso através dessa sensibilidade que você tem? É porque assim, são coisas diferentes, porque a espiritualidade tudo tá ligado com a espiritualidade. Mas se a gente volta no fenômeno neurológico, tá? Que dentro do meu cérebro, neurologicamente, eu tenho um funcionamento... É porque é diagnosticado. Que é diagnosticado realmente. Sim. Mas como é uma coisa um pouco não muito concreta, porque a espiritualidade não é concreta. Então a gente cria, né? A gente cria uma ligação. Agora, vou falar das duas coisas. Quando se trata do neurológico, é como se eu tivesse uma sensação de sonho. Então, quando você sonha, eu tentar chegar o mais próximo para ajudar as pessoas. Sim. Tá? Você que tem vontade de entender. Porque as pessoas podem falar, meu Deus, você é doida? Não, mas eu tive que realmente me conectar com a espiritualidade para Deus me fazer entender. Porque, por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha muito medo. Porque eu poderia ver sons muito graves que eu não conseguia ouvir, mas eu ressentia no mais profundo. Olha que coisa incrível. Por exemplo, nós como seres humanos temos um limite de escuta. Então, o muito agudo, tem animais que escutam, mas eu não escuto. Então, tem animais que estão escutando um som muito agudo que vão fugir, porque aquilo está absolutamente incomodando. Mas eu não escuto porque o meu ouvido não foi feito para isso. Sim, isso acontece muito nos terremotos. Já aconteceu da gente ver terremoto. Isso. Então, o terremoto funciona assim. Quando o barulho é muito grande para nós, ele fica o quê? Ele não dá pra gente compreender, dá medo, dá um desespero, porque se eu escuto um som de terremoto, normalmente a gente não era pra estar escutando, porque nossos ouvidos têm um limite, aquilo é perturbador, não é verdade? Sim. Mas esses sons existem, eles estão constantes no universo, acima de nós. Então Deus nos dá aquilo que a gente consegue suportar, mas o que tá além... não significa que não existe, tá lá.
Você entende? Sim. Então, no meu espírito, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, uma vez estava correndo no parque, eu estava super tranquila e eu não estava prestando atenção. Eu vi um tronco de árvore muito grosso. É um tronco bem largo. Como eu não estava conectada, eu olhei e eu tive uma sensação sonora estrondosa. E eu fiquei com medo, porque eu não estava preparada para sentir aquilo. Olha que interessante. Nossa, muito interessante. Aí eu tive que aprender, por isso que espiritualmente eu acredito que tem uma relação, porque eu tive que aprender a me conectar, a entender, para eu poder canalizar. É isso. Tá. Naquele momento. Sim. Para conviver com isso, né? Porque a gente tem, né, essa situação que você tem que aprender a conviver com ela bem. E pro aprendizado foi duro. Porque aí, imagina, você tá aprendendo uma coisa e eu tô tentando canalizar e entender coisas que ninguém podia me ajudar. Exato. Eu acredito que tem pessoas esquizofrênicas, sim, que tem esse dom que eu tenho e não tiveram ajudas. Sim. É difícil falar isso, que parece, meu Deus, tá ali tem um pouco assim. Não é isso, mas existem muitas pessoas que são consideradas loucas na nossa sociedade, que não tiveram auxílio e foram intoxicadas com medicamentos. Sim. Inclusive, você disse que tem de 10 anos para cá, e a gente sabe que de 10 anos para cá, a tecnologia, a medicina está cada vez mais avançada. Sim. Você acha que atualmente essas pessoas podem ser ajudadas melhor do que um dia já foram taxadas como loucas, etc? Então, olha, eu tenho, em relação a esse assunto, no futuro próximo, eu gostaria de fazer um trabalho na universidade ligada com o Hospital de Genebra, para poder realmente ajudar as pessoas a, primeiro, fazer um estudo intelectual. Com o meu método de música, por exemplo, nesses 25 anos, eu puxei alunos que desenvolveram a sinestesia. É absolutamente fantástico. E eu gostaria muito de fazer um trabalho científico para provar que isso pode se desenvolver em certo grau. Tá? Não vou dizer que total, mas existe sim uma sensibilidade. Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que têm de forma intuitiva uma relação com a sinestesia, porque já tem vídeos que mostram. Gente, eu posso postar aqui e mostrar pra vocês que tem muita sinestesia hoje, já com vídeos, músicas que são colocadas em forma de cores e sons e movimentos. Que eu comecei a verificar que isso não é algo... Tá começando. Sim. Não se fala, é sinestesia. Não. Já avançou, mas ainda precisa de progresso. Isso, até porque tem pessoas que podem ter isso e por não saber, não ter conhecimento, ela nem se deu conta. E você falou que isso também pode ser desenvolvido. Sim. Conta mais, como que... Então, porque olha só, gente, como a gente se comunica com o mundo? Você já parou pra pensar? Você que tá me escutando, você para de ouvir agora, para de enxergar agora, para de sentir cheiro. Nesse momento, não come mais nada. Como você se comunica com o mundo? Sim. Não, gente, é muito sério o que eu tô falando. Porque o meus sentidos é a janela pro mundo. Sim. Tá bom? Você tá aqui me olhando porque você tem olhos. Mas o cego vai encontrar uma maneira de se comunicar com as mãos. Né? Sim. E ele vai também ver através das mãos. Então, a pessoa cega, ela tem a possibilidade de tocar e falar, esse aqui é um copo. Ou mesmo coisas muito delicadas ele vai saber. Porque ele desenvolveu os olhos na mão. Tá? Então acontece que, infelizmente, a nossa sociedade, você que tá me ouvindo, nós somos cortados de nós mesmos. Então, os nossos sentidos, eles não estão ao nosso favor. A gente tá desconectado com o nosso potencial do ser humano. Então, a gente tem olhos, a gente tem ouvidos, mas nem sempre a gente escuta, gente. Nem sempre a gente vê todas as coisas. Por exemplo, eu acredito que a natureza, ela tem uma melodia constante. Qual é a pessoa hoje que pode viver isso? Muito raro. Não sou sozinha, mas não somos muitos. Então, o que eu quero dizer para você que está me escutando, que o seu sentido pode ser trabalhado. É você colocar ele ao teu favor. Então, você começar a se conectar com você mesmo, entender como que é a sua escuta. Meu Deus, se eu tenho aqui um cara que está interligado com os meus olhos, como eu posso ver além? Como eu posso me conectar com a minha escuta para eu poder ir além? Então, no meu método de música, eu desenvolvi um método especificamente para ajudar as crianças, adultos, não importa a idade, tá? Para desenvolver. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Thalita. A música, quando ela entrou na tua vida? Eu nasci musicista. É mesmo? De verdade. Minha mãe falou, nasci falando, mamãe, eu quero isso. Não tinha dinheiro pra comprar. Eu fiz o meu primeiro piano no chão, desenhado com giz. Nossa, e sempre foi piano. A minha mãe é louca por piano, ela queria tanto que eu fosse. Mas eu acho que é um dom também. Olha, sabe aquele mito?
Meu filho tem um dom de música. Eu posso falar uma coisa pra vocês, pra você que tá estudando? Isso não existe, tá? Não, é o treino. Sim, é treino. Sim e não. Mas assim, você já se perguntou assim, meu filho vai poder andar um dia? Você já se perguntou isso? Não. A música, gente, tá dentro de todo ser humano. Mas eu posso decidir ser pianista profissional e eu posso fazer como hobby e eu posso dizer, não gosto muito. Agora, quem é a pessoa no mundo que não gosta de música? Música é tudo, né? O sentimento. E você já pararam pra pensar que a música é a única linguagem universal? Sim. Você sabendo ou não dela, ela está nas nossas vidas. Isso. Sendo você músico ou não. Sim. É uma linguagem que consegue comunicar com todo mundo e ela vai muito além dos ouvidos, porque você consegue sentir emoção numa música. É incrível que a música ela conecta com o nosso interior. Então, é isso que você está querendo falar, desse sentido além. Seria um sexto sentido, por exemplo? Sim, gente, eu acredito que as emoções é uma linguagem que, independentemente da música, as emoções elas existem. Sim. Mas eu acho que a música, ela é um presente de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa se conectar com as nossas emoções. Sim. E você se pergunte qual é a música que você está se conectando. Porque as suas emoções provavelmente ou estão sendo guiadas por essa música, Sim. ou vice-versa. Porque essa música, ela a 100% tem um impacto na tua vida. Sim, sim, estudos comprovam que músicas, elas reprogramam a mente. Por isso que é muito importante que a gente saiba que letra é aquela que a gente tá cantando todos os dias, porque tem letra que fica reverberando na sua cabeça o dia inteiro e aquilo vai reprogramando. Então, que letra você tá ouvindo? E Isso assim, é muito importante. olha, é tão interessante, sim, é verdade, eu sou 100%. Eu sou conectada com a letra e com a melodia, Sim. de acordo com você eu sou. Mas tem melodias mesmo na igreja que elas não têm uma vibração boa. Eu falo em toda tristeza. A gente às vezes está escutando músicas que elas não estão necessariamente te edificando pela vibração por trás delas. E ainda junta a palavra, ainda piora. Mas independentemente da palavra, às vezes a palavra ela é muito boa, mas a vibração ela não tá tão boa assim. Aí você vai me dizer por quê? Gente, tem uma razão. Porque toda música que a gente escuta, ela tem um grau vibratório. Sim. Eu, por exemplo, eu só escuto músicas, gente, só que tem vibração alta. Não posso. Então eu escuto uma música que eu falo, nossa, não tô vendo cores boas. Não é cores, é a conexão até das paletas das cores, acredita? Então, pra gente Não que é combina. leigo, que a gente não entende muito sobre paletas, sobre vibração, como que a gente pode identificar se aquela música é boa ou não pra nós? Tem música de cara, dá pra saber, né? Sim, pela Então letra. isso aí a pessoa já vai saber. Gente, porque vou explicar uma coisa muito prática. O nosso coração, ele tem uma batida natural. Então eu vou correr aqui, o meu coração vai bater um pouco mais rápido, não é verdade? Sim. Super. Mas imagina só, se a música, ela estimula as batidas do nosso coração. Então, você tá tão acostumado às vezes a acelerar, entrar num aspecto de dopamina diante daquela vibração, que você não percebeu que você já mudou seu estado de espírito, mas por quê? Por causa daquela melodia, você entende? E tem músicas que elas, ritmicamente falando, elas não estão... Ela desregula. Nossa, impressionante. É interessante, até porque, olha só como isso mexe com o nosso estado emocional. Quando a gente quer treinar, malhar, a gente coloca aquela música, isso. Mas quando a gente quer meditar, a gente desce um pouco. Então, assim, é bem interessante. E qual... Assim, a gente entende de letra, eu entendo de letra, não entendo de melodia. O que seria uma melodia? Seria aquela coisa mais voltada para Chopin... Assim, é lindo isso, porque, por exemplo, essa que a gente escutou ali, que eu posso até passar o nome das pessoas. Sim. Tem música, gente, que é tão inspirada de um planeta superior que, gente, não precisa explicar. Não tem uma pessoa que vai ouvir aquilo e não vai mudar o estado emocional dela. Se a pessoa não tá preparada a mudar o espírito dela, ou ela sai daquela sala, ela vai estar tão incomodada, por quê? Porque ela, vamos dizer, ela escutou uma música com uma vibração muito elevada. E ela não quer mudar o estado dela. Vamos dizer, Sim. ela sai daquela presença. Ou ela fica e alguma coisa acontece. Não existe, gente. Porque, rindo isso, porque olha só, tem o livre-arbítrio, eu sei. Sim. Só que a música, ela penetra Ela penetra. sem pedir permissão.
E ela vem com tudo e a pessoa fala, meu Deus, o que aconteceu? E tem pessoas que elas não estão preparadas para essa transição de emoções pro positivo, que ela faz o quê? Ela sai correndo daí. Então, Handel, tem músicas assim, que, gente, é a prova viva de um mundo espiritual, isso eu posso garantir. Nossa. E Thalita, falando de transição, você tá prestes a fazer uma transição de carreira, né? De ser uma professora renomada, que conquistou aí essa grande carreira na Suíça, como professora de piano, de um conservatório. E agora você tá montando o seu negócio. Sim. Conta pra gente, como foi tomar essa decisão e o que é o seu negócio? Olha, eu vou falar o motivo. Quando eu era pequena, eu não tinha nem dinheiro pra pagar um professor de música. E o meu sonho era ter alguém que pudesse me ajudar e eu nunca consegui de verdade. E pra você que quer fazer música, eu vou contar um segredinho pra você. Existe todo um sistema no conservatório que já faz toda uma limpa de quem vai ficar e quem não vai ficar, que entra aquela frase. Eu tenho dom pra isso? Eu não acredito nisso. Mas por quê? O sistema, ele é um sistema muito cruel. E dentro do sistema existem os professores de luxo. Será que você vai pegar ele? Você tem dinheiro pra pagar ele? E desde muitos anos eu falei, Deus, eu vou me transformar numa professora absolutamente incrível. E o que aconteceu? Deus me honrou. E eu fui passando de nível e pelo meu método, pelo que eu criei, foi causando muito impacto. Eu fui escalando até o ponto que eu falei, meu Deus, eu não tenho mais vaga, porque os alunos vêm para mim, tem um desenvolvimento muito grande. E quando eu percebi que o número de alunos era muito grandes, eu falei, eu preciso transicionar para um outro nível. Foi quando aí eu escrevi meu livro, você que tá aí me ouvindo, eu escrevi meu livro agora recentemente. Qual o nome do livro? Chama A Vida Tem a Cor que Você Escuta. Ai, que Olha, depois a gente quer ele aqui. É quem tá pré-lançamento. Tem que voltar aqui no Paris. Vamos mostrar ele. Então, até em relação ao título eu falo depois porque eu escolhi esse título. Mas aí eu pensei, Deus, eu quero fazer algo realmente que possa abençoar as pessoas a entender o universo musical. Porque existem conservatórios, existem escolas de música, mas não é para todos. Sim. É por isso que tem esse mito. A música é pro meu filho? Gente, não existe isso. Mas o sistema é muito complicado. O lugar onde a música teria que ser a coisa mais linda é o lugar que você entra e é tão massacrado. Sim. Você que é músico, você sabe que você é massacrado pelos comentários. Você tem que sobreviver num sistema que era pra ser maravilhoso, com desafios, e você é massacrado. Então eu decidi começar um processo transição. Eu tô justamente nesse processo agora de elaborar a minha escola física. Até o mês, olha, eu tô indo para Portugal lançar o meu livro no dia 4, depois eu vou para Itália no dia eu não sei, eu vou passar as datas para quem tá me vendo, depois eu vou pro Rio de Janeiro, São Paulo, até o mês de novembro. Então outubro e novembro vai estar aí para lançar o seu livro aqui na Europa e no Brasil. Eu tô em 5 países até o final de novembro. Aí terminando o final de novembro eu volto para Genebra e aí eu entro com uma outra etapa. Então agora eu tô viajando nos países para mostrar e passar para as pessoas esse fenômeno neurológico. Sim. Que na sua escola também você trabalha muito esse método. Totalmente. Você procura também desenvolver nas crianças essa sensibilidade. Totalmente. Também. Eu materializo o som. Como eu falei, quem estava me escutando, o meu método, eu materializo o som de forma concreta. Então, uma criança, a coisa mais linda, gente, é que a criança, ela recebe aquilo como uma verdade tão leve, porque pra ela também é real. O adulto, ele se perdeu. Mas a criança de 0 a 6 anos, no meu livro eu falo que toda criança nasce sinesteta. Olha que lindo. Nossa. Eu acredito nisso. E o método é pra 2 anos, tá? Tem gente que fala, não é possível. Começa com 2 anos, 1 aninho, até 6 anos, aí eu mudo o método. Mas ele é especialmente pra 2 aninhos a 6 anos. Mas pra adulto, não. Totalmente, mas aí já é um trabalho diferente. Tá. Que de 2 a 6 anos, então teu foco é esse, né, com essa faixa etária de idade. Todas as faixas etárias é um trabalho diferente, mas o meu método, que eu vou fazer, é o meu segundo livro, que já está em andamento, é para 2 a 6 anos. Nem tem como você pôr uma criança de 2 anos no conservatório, pois o meu método é para a criança de 2 aninhos. Nossa! E ela se torna um fenômeno
Absolutamente. Que incrível. Porque ela começou vivendo a música como andar. Porque, olha só, você quando vai ensinar uma criança a andar, você fala, vem aqui com a mamãe e tal. Sim. Então, meu método de música, eu falo, vem, meu filho. Você vai explodir, você vai explodir. Meus pitucos ficam assim, meu Deus, eles já estão com 20 anos, meu Deus, tocando absolutamente. É mesmo. Sim. E deixa eu te perguntar, saindo então um pouco dessa nova fase, voltando lá atrás, o que fez uma mineira parar na Suíça? Gente, foi na época que eu falei, vou parar a música porque não dá pra mim. Você acredita? Meu Deus. Eu falei, não consigo mais, porque tá muito doloroso, eu não tinha respostas. Imagina, você tem um sonho. Quando eu terminei o conservatório, eu já terminei bem machucada. Entendi. Porque assim, eu decorava as peças musicais em formas de cores na minha cabeça. Eu passava 4 horas ouvindo aquelas peças, até decorar o que estava tudo ali. E às vezes eu não dava conta de ter decorado tudo. Voltava escutando o disco. Sim, que na época era disco. Era disco e cassete. Entendi. E nem sempre era bem feito. Imagina. Você tinha que voltar e escutar de novo. Então o que aconteceu? Quando eu terminei com 17 anos, eu terminei muito machucada. E aí ainda fui pra universidade, pra São Paulo. Terminei essa segunda etapa. Que fez a universidade também de música? De música. Quando terminei com 19 anos, eu falei, e agora? Não vou mais fazer música. Sério? Não é pra mim. Arrebentada. Eu olhava pra mim, ai, eu vou chorar. Gente, foi violento demais, você tem noção. Mas por que, Thalita? Nossa, Mas olha, a minha tia que é nossa, musicista, pianista, é uma cobrança que tu não tem noção, não, realmente. E eu convivi com ela, assim, e ela tem 3 gêmeos e os 3 tocam. Tocam piano, tocam violino, tocam flauta transversal. Os 3 não quiseram fazer mais música. No caso, é porque é muito técnico. E eles não levam pro lado. Gente, o conservatório é um lugar muito cruel. Eu falo dor, meu coração. É cruel pra uma pessoa que, vamos dizer, que não tem um problema tão complexo como o meu, entendeu? Sim. Então, assim, os músicos têm gastrite, usam drogas. Eu tenho, aqui mesmo, eu conheço gente que vai usar drogas pesadas pra poder se soltar, pra poder pegar e introduzir, entende? Então, no meu caso, eu era muito humilhada, porque, imagina, eu tô decorando, eu não tinha o mesmo funcionamento. Eu tocava só decor, ninguém entendia como eu tocava só decor. Imagina, 3, 4 páginas de decor, 5 páginas de cor com outros músicos. Tu não tinha partitura? Tinha, fazia de conta que tinha. Tá. Meu Deus. E aí depois, nos últimos anos, eu comecei a melhorar a minha leitura, porque eu comecei a entender como eu podia fazer para poder me conectar. Eu leio hoje muito bem. Sim. Mas isso passados anos, naquela época, como adolescente, eu ficava assim, gente, esse povo é muito incrível. Como eles leem as partituras. Eu ficava, gente, mas é absolutamente extraordinário como eles leem. E ninguém sabia como eu fazia. Porque eu escondia aquilo para mim, que na verdade eu tava criando todo um jeito. As minhas partituras eram todas coloridas até eu não precisar de colorir mais. Sério? Eu coloria elas todas, depois, e já pegava um tempão, porque eu não via as partituras direito, porque eu sou disléxica. O disléxico, ele junta tudo que é reta, junta uma na outra. Nossa, e elas são bem pequenininhas, uma linha com a outra. Aí o professor falava assim, qual que é essa nota aqui? Eu dizia Mi. Eu dizia, você tá doida? Porque a Mi é na primeira linha e o Sol é na segunda linha. Sim. E aí vai. Mas às vezes as linhas faziam isso e fazia isso, ó. Sim. E isso fazia assim e assim voltava. Por quê? Porque o disléxico, ele já vem em dimensões. Entendi. Ele, ele dá uma mudada. Por quê? Porque a retina treme, gente. Você que é disléxico, eu não sabia. A retina dá uma tremida e na tremidinha você vê uma coisa assim, vê uma coisa diferente. Imagina você tá escrevendo bem rápido, a sua retina dá uma tremida, aí você já mudou o jeito de escrever, por isso você que não viu. Que você aprende tão tarde a ler, a escrever. Eu pensei que eu nunca conseguia aprender a ler, gente. Minha irmã lia pra mim, eu decorava tudo, as historinhas das crianças, decorava ponto e vírgula. Olha. Eu decorava tudo, já tinha tudo na minha cabeça, assim, as imagens das historinhas, e as professoras não sabiam que eu não lia. Sabe história mesmo? Que é história? Sim. Não importa. Tudo de cor na minha cabeça. Sem ler. Você Ler nada. Entendi. Era muito. Você sempre foi muito auditiva. E visual. Então a minha irmã pequena, eu pagava elas ver, juntava moedinha e tudo, falava, leia pra mim, pelo amor de Deus. E minha irmã já leu bem rápido. Sim. Aí ela lia, eu ficava assim, pegava tudo na cabeça, lê de novo.
até eu decorar as historinhas, tudo. E Thalita, você tem esperança que mude essa falta de sensibilidade dentro do conservatório? Você tem esperança que... Ai, gente, é um lugar muito pesado, sabe? Quem tá do conservatório me ouvindo é pesado. Tem gente que vai desistir no caminho, é pros fortes, e você não termina. Você pega, vou falar pra quem tá no conservatório, tá? Aí vai dizer, mas ela nem é uma pianista famosa. Eu não sou porque eu não quero ser, porque não é o que eu desejo no meu coração. Porque quando você quer, você consegue, tem que batalhar. Hoje eu tenho outros planos, mas eu tenho uma chave pra você, que eu vou te falar o que é. Todo professor que tá do teu lado, ele está muito ferido. Mas porque é algo que vem de gerações, de gerações. Ele foi maltratado e ele repassa isso. Não quer você. A maldade do professor do conservatório vem de gerações e faz parte da cultura da educação. Então agora eu vou lançar uma coisa aqui. Chopin, ele tinha terror de tocar em público. Chopin, ele não gostava das peças dele. Chopin, tem frases de Chopin que falava assim, não sou digno da presença das pessoas, essa peça ela tá longe de estar boa. Tem peças de Chopin que foram tiradas do lixo. Olha. E o que acontece? Essas pessoas, é um lugar tão extremamente exigente no nível técnico que esquece da mensagem. Que esquecem do que tem que ser falado. Sim. Chopin, ele morreu só com 39 anos. Nossa. E ele era uma pessoa muito angustiada. E as peças de Chopin são absolutamente incríveis. E ele só não deu mais pra nós porque o mundo não deixou. Sim. Mozart, gente, morreu, não chegou, ele muito jovem. Nossa. Muito jovem, Mozart também. Thalita, e você acha... muito cruel. O que seria... Como que seria possível quebrar esse ciclo, quebrar esse ciclo mesmo? Você tem esperança? Você acredita que isso também pode partir de você? Que você pode gerar uma nova geração de pessoas para quebrar esse ciclo? Eu acho só o fato de você falar abertamente isso, como você tá falando também, e mostrando para outras pessoas, tenho certeza que quem vai estar assistindo, que tá no conservatório e pretender ser o futuro professor, vai lembrar da sua fala. Olha, eu tenho hates do conservatório. Gente que fala, ela toca super mal. Gente, eu decidi tocar uma peça, errar e mostrar errando. Sabe, a minha cura começou quando eu comecei a falar assim, eu vou tocar isso daqui, eu quero que todo mundo veja que não tá bem tocado. Eu vou começar a tocar com tudo errado, com os dedos ruins. Porque não que eu quero aquilo ruim, mas eu falei, gente, o processo existe. No conservatório você não vê nunca o processo. Você vê o pianista tocando absolutamente incrível e você não sabe que ele passou horas ali. E ele tá achando péssimo. Olha só. O conservatório, você chega para um amigo que veio de fazer um concerto lindo e ele fala assim, eu gostei muito dessa peça que eu toquei, mas eu errei 2 notas. Gente, ele tocou mais de 30 mil notas numa peça, mais de 30 mil. E ele fala, poxa, eu perdi o sol. Aí eu falo assim, você faz uma prova de matemática e você fala, eu saí super bem nessa prova. Em 6 tirei 5,9. A pessoa vai falar, mãe, eu tô tão feliz, eu tirei 5,9. Mas o musicista, ele vai dizer, nossa, foi péssimo, errei o sol. Ele não para pra pensar que ele tocou a vida de pessoas, que as pessoas elas não conhecem as notas, que existe uma mensagem, que existe uma emoção, uma sensibilidade. Uma das coisas do meu método é que eu não abro uma caixinha pro aprendizado, eu abro caixinhas. Então eu abro uma caixinha só das emoções. Então, por exemplo, quando eu vou ensinar uma criança, eu abro a caixinha da emoção, e eu não vou corrigir ela, nada além do que eu falar pra ela assim, o que você tá sentindo? O que essa música veio pra você? O que é isso? É a cólera? Aqui você pode sentir dor. Aqui você... Tem crianças que passam por situações de dores em casa e que elas vão querer aquela música que vai colocar nome naquele sentimento. Você acha mesmo que eu vou dizer pra ela assim, o sol tá errado, o mi tá mal posicionado? Não, porque eu não tô mexendo nisso. Agora vou na pergunta. Sim. Você acha que você pode mudar? Já tá mudando, porque não é só o meu método. Já saíram muitos. Não existem muitas escolas. Se o conservatório fosse tão perfeito, por que eu não teria teria tanto lugar na minha agenda, não teria tanta demanda pra mim. Sim. Então, assim, o sistema do conservatório ele já não tá mais reinando com o passado. Nós já temos hoje uma gama de coisas acontecendo. Mas a cultura do conservatório em si, ela é difícil de quebrar,
porque é como se existisse uma superioridade. Aquela coisa assim, nós reinamos, entende? Sim. Eu tô comparando um pouquinho, assim, eu sou chefe de cozinha também, com a cultura dos chefes de cozinha e das grandes escolas gastronômicas que tem aquela coisa como um chefe tem que ser rígido. Sabe? Então é uma coisa bem tradicional, bem antiga. E eu penso que tem uma crença que tem que ser quebrada, é uma crença que chama assim: pra tá bom tem que estar rígido, duro, difícil, complexo. Exatamente. Tem que ser pesado, tem que ser... Não pode ser leve. Aí pronto, tô com um aluno, ele tá feliz, nananana, e a mãe fala assim: mas você vai fazer aula séria? Olha só. A sua aula vai ser séria? Hoje, eu, graças a Deus, não tenho mais esse problema, porque realmente os meus resultados são muito grandes e já tem muitos anos. E eu acho isso importante, mostrar os resultados, porque sim. Tem resultado, aí você não tem o que questionar. Gente, você ser muito grande, tem que estar muito longe de um comportamento angustiado, rígido, mas você pode juntar a leveza, a paz, o amor com 8 horas de trabalho rígido. Rígido não é a palavra. 8 horas de trabalho intenso. Dedicação. E dedicação. E o que faz você ser uma pessoa muito grande é você estar dentro da leveza de viver o processo, que é um processo muito bem construído. Aí quando você pega um aluno meu que toca muito bem, e ele fala assim: meu Deus, eu tô vivendo a música, tô feliz e tal. Ele às vezes ele tá num nível muito maior do que aquele do conservatório. Aí a pessoa fala: como assim? Teve alunos meus teve professor que me contactou, falou: nossa, você é professor de fulano, de ciclano? Por quê? Por causa da essência. O meu aluno ele vem com a essência. Ele vem explodindo de alegria. Tá tudo colorido lá dentro. Mesmo que ele não vê cores, eu faço ele entender que tem alguma coisa lá dentro, assim, bem colorida. É música além dos ouvidos. É bem isso mesmo. Thalita, pra gente ir encerrando essa aula desse podcast, porque foi uma aula pra gente, realmente isso é muito legal, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Acho que você vai ter que voltar pra cá, trazendo o livro. O livro. E falar em livro, conta pra gente finalizar esse podcast maravilhoso, o significado do tema do teu livro, do título, exato. Então, olha, gente, a nossa vida, ela tem uma cor, mesmo que você não veja. Qual é a cor, né? A gente tá muito triste, acorda com aquela cor meio cinza, ou quando tá o tempo ruim, você fala: ai meu Deus, será que o dia vai ser bom? Tá tão cinza lá fora. As cores, elas têm um impacto, mesmo que você não esteja de forma direta conectada com ela. E o meu título é mais uma mensagem do tipo assim: olhe pra dentro de você, né? Porque tem aquela frase: a vida tem a cor que você pinta, mas a vida tem a cor que você escuta, porque a nossa vida, ela é uma melodia constante, existe uma melodia. Eu escrevi o meu livro em 40 dias, mas eu fiz, na verdade, meu livro em toda a minha existência, que no momento que era o momento, eu sentei e falei: agora eu tô pronta para colocar essa história. Ela estava pronta dentro de mim toda a minha existência, e ela saiu em 40 dias. E foi muito intenso, eu organizei dentro de mim e falei: meu Deus, eu decidi ter uma vida extraordinária. O meu livro foi um milagre, porque mesmo para a editora, ele foi colorido. A Rafa, a editora foi absolutamente incrível. Nós fizemos, ela mesma fala, foi um milagre, mas era porque ele tinha que se materializar. E o que está dentro do meu livro, ele pode talvez impactar a sua história, porque todos temos sonhos. E a minha maior dor era o meu maior sonho. E por isso que o meu livro nasceu. O meu livro, ele foi um bebê que nasceu de uma história de muitas dores e sofrimentos. E dessa história saiu uma pérola rara que pode impactar a tua vida. Eu creio que pode. Mesmo que você não é músico, você pode ter um sonho no teu coração que você fala: eu quero isso pra mim. E pode ser a tua dor, porque é o teu sonho. Porque o meu livro, na verdade, veio da dor mesmo, do medo de não conseguir. Imagina você falar: eu quero ser musicista, mas não, você não pode ser. É como se eu falar: você quer andar, mas você não tem perna. Já pensou? Era algo assim, muito duro pra mim. E eu consegui transformar a minha dor. É muito lindo, nossa. É muito lindo. Sou muito grata, porque eu me lembro de verdade que teve momentos
que eu pensei que eu não ia conseguir. Jesus não tem noção. Fiquei muito tempo pensando, meu Deus, como eu vou fazer? Eu não sabia o que tinha dentro de mim, mesmo na questão do método. Sim. Mas eu caminhava sem saber como ia chegar lá. Sim. E, gente, eu cheguei lá. Hoje eu abri outra dimensão, eu entendi o que eu quero pra mim. Eu tô escrevendo já um segundo livro. Olha só. Dá uma spoiler do segundo. O segundo vai ser realmente o meu método. Entendi. Porque o primeiro é um livro pra todo mundo, pra você sonhar. É pra contar que se você tem um sonho, você pode realizar esse sonho. Pode te inspirar a minha história, pra não importa qual seja o sonho. E quem é musicista pode inspirar um pouco mais. Sim. Pra todos. Mas o segundo livro realmente é o meu processo de desenvolver o método de forma concreta mesmo. Eu vou criar uma mentoria de ajudar profissionais que possam estar querendo ser um diferencial. Eu acredito que se você é um diferencial, você pode ganhar muito dinheiro com a música. Com certeza. Porque a música fala, você é músico, você ganha dinheiro. É verdade, tem essa cultura ainda, né? Mas eu tenho uma violinista aqui, uma amiga minha, que ela ganha muito dinheiro. Sim, a hora dela é casamento comigo, a hora dela. Eu acho que também tem isso, né? Você aprender a se valorizar. Né? Tem uma frase no livro que eu falo assim, qual é a diferença daquela menina e de hoje e o valor? É porque hoje eu sei quem eu sou. Exato. Mas eu era, na verdade, a mesma pessoa. Sim. Mas eu não sabia. No meu processo, eu tava naquela querendo descobrir. E aquela frase que eu falei lá em cima é que pra eu poder dar um salto quântico assim na minha vida, eu precisei dizer, eu acredito na minha história, porque eu passei muitos anos esperando alguém me olhar. Entendi. E isso não aconteceu. E aí quando eu falei, agora pronto, chega. Eu vou olhar pra mim, eu tenho eu e pronto, eu sozinha. E é ali que as coisas começaram a acontecer. E é isso o segredo da vitória. É você saber onde você quer chegar e você acreditar que é possível. E diante disso, o que você diria para aquela Thalita criança que passou por tantas dificuldades, que ninguém entendia, que ninguém compreendia, e hoje você se tornou essa mulher que compreende tudo o que aconteceu na sua vida? O que você diria para a Thalita pequena? Gente, olha só, eu tive um sonho comigo. Pequena, eu me vi criança. Sim. E eu dei aula de piano pra mim. Foi a coisa mais linda que me aconteceu no meu espírito. Eu encontrei comigo criança. Sim. E quando minha pequena Thalitinha, ela começou a ter aula de piano comigo. Ai, gente. Gente, que os professores, eles eram absolutamente monstruosos comigo. Toda a minha história. E quando eu comecei a dar aula de piano pra mim, no meu sonho, ela ficou muito feliz, a minha Thalitinha. Sim. E ela pulou no meu colo assim, ela olhou pra mim assim, bem assim, e falou assim, nossa, por que você demorou tanto pra vir me encontrar? Olha só. Ela disse isso pra mim. Foi absolutamente mágico. Porque também não dá pra contar tudo aqui, mas foi um momento do meu processo de cura, quando eu queria voltar pra música, naquela idade de 20 anos, olha só. que eu tinha que voltar pro meu universo da música. E eu comecei com alguns alunos e eu disse, caraca, eu me tornei a professora que nunca tinha sido pra mim. Eu sabia. Nossa, Thalita, é emocionante a sua história. Sim. Assim, você é uma pessoa cheia de sentimentos. Ai, obrigada. A gente deseja que você continue nessa vibração maravilhosa. Você é uma pessoa de uma energia maravilhosa, que é essa vibração maravilhosa. Que você possa voltar várias vezes aqui. Sabe a coisa? A gente tem que acabar, mas sabe essa coisa de dor? Às vezes, do lado de um aluno, eu vejo situações absolutamente idênticas que eu vivia na infância. Nossa. E eu olhava pra aquela menina que tá do lado da minha aluna, e eu dizia, meu Deus, eu já vivi exatamente isso. E eu ia curando a minha pessoa através daquele aluno. E o meu sucesso, ele veio porque eu tinha respostas por causa da minha dor no passado. Olha que louco. Mas o mais legal é isso, porque você quebrou esse ciclo. Hoje você dá pro seu aluno o que você não recebeu. Exatamente isso. É bem isso. O antídoto, o remédio, ele tá
justamente no caos. É dali onde você tira, né? E eu acredito, Thalita, de verdade, que você é a pessoa que veio com essa missão de quebrar esse ciclo. Obrigada. Eu vejo isso nitidamente. Você não fala, você canta através das suas palavras. E assim, posso ver várias cores aqui, eu tô saindo muito colorida. Que bom. E foi muito bom conversar com você, que você continue levando essa leveza que que essa nova geração precisa, que eles não precisem sofrer tanto para encontrar o seu propósito, mas que eles encontrem você pelo caminho para fazer do propósito deles mais leve. Obrigada. E para encerrar o nosso podcast, temos um convidado maravilhoso aqui, porque ele veio de Genebra para Paris, né? Então aqui do lado da mãe dele, o Samuel, que olha só, vai aparecer no YouTube com a gente, queria fazer um podcast, tá aqui com a gente, mas só para estar aqui mostrando o quão é importante essa conexão, né, de mãe e filho. Quero te agradecer, Thalita, por estar aqui com a gente. Tá, que você tem aí só vibrações e cores coloridas, lindas e maravilhosas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu método, parabéns pela sua coragem de falar. Sim. E é isso. Deixa, assim, uma última mensagem. A minha razão de estar até aqui nesse momento é porque eu tenho esse menino lindo aqui do meu lado. Ele esteve comigo em momentos de luta. E tudo que eu sou foi para inspirar o Samuel. E para você que está me escutando, que ama a música, acredite no teu potencial. Você é capaz. Acredite em você. E é isso. Parabéns, Thalita. Por aqui a gente encerra mais um podcast. E até a próxima. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun and the